Graças a Deus, meus irmãos. Mais um dia Deus nos proporciona o privilégio de podermos estudar, aprender mais a palavra dele, nos aprofundar no conhecimento ao qual pertence a ele. Eu queria convidar os irmãos a prestar atenção também, questão... Deixa eu só organizar aqui rapidinho. Pronto. Aqui eu tinha colocado porque eu pensava que seria outro. Daqui a pouco a gente entra aqui também. Meus irmãos, aqui na questão da autoria, né? Vamos entrar no livro, o título. O título no hebraico, Bereshit, fala no princípio, né? A primeira palavra do livro. No caso, isso na visão judaica, certo? Se for no grego, na Septuaginta, a qual é a que temos, o livro de Gênesis significa origem, Gênesis, geração, raiz da geração, da criação. A Vulgata Latina, ela traz uma ideia de... Esse título já orienta a sensibilidade do livro. Trata da origem, do mundo, do homem, do pecado e da nação de Deus e da promessa messiânica. Vê que cada uma traz, só que uma traz na minha visão, no meu entender, a Vulgata, ela traz uma questão mais aprofundada, né? Não trata só do princípio, mas ele trata do princípio da criação. Mas o livro de Gênesis vai abordar a criação do mundo, a origem do mundo, a origem do homem, a origem do pecado, né? E a nação de Deus da promessa messiânica também. Tudo em Gênesis. Tudo certo? A autoria tradicional, a tradição judaica, cristã, atribui o Pentateuco, como vimos, a quem? A Moisés, né? Moisés, essa leitura perpassa o Antigo e o Novo Testamento. Aí você se pergunta se fica só na tradição que reconhece como Moisés o único autor. Meus irmãos, é interessante a gente olhar que Jesus e os escritores do Novo Testamento, eles colocaram a autoria a Moisés. Por quê? A lei a qual Jesus cita, a lei de pureza, Jesus cita Moisés. A lei do divórcio, quem é que cita? Jesus, ele remete a quem? A Moisés. A lei mosaica a qual ele se refere, ele atribui a Moisés. E é tão importante, mas é tão importante entendermos sobre isso, isso já foi falado, porque evita que eu caia no erro dos liberais, que tira a autoria próprio Moisés. Daqui a pouco vamos entender o porquê que eles fazem isso. A afirmação da autoria de Moisés, a autoria mosaica, pode ser entendida de duas formas. E aí fica a questão, Moisés como compilador e o autor. Alguns podem falar assim, mas foi Moisés que escreveu, mas não teve outros, né? Não teve Josué, o seu sucessor, e a questão da morte, foi Moisés que escreveu a sua própria morte. A tradição, a qual entendemos, ela coloca que a única coisa que Moisés não escreveu foi sua própria morte. A tradição e a tradição reformada acredita que o relato da morte de Moisés, quem escreveu foi Josué. Tá tudo certo? Moisés, como compilador, redator final, possivelmente usando as fontes anteriores, tábuas, genealogias, tradições orais ou escritos patriarcais. Era assim que eles entendem, até hoje, é assim que eles entendem. A crítica moderna, e é aí que eu trago para vocês, que é necessário que a gente entenda que a crítica moderna chama a hipótese documental, e aí ele traz um nome aqui, que eu não me atrevo a falar do teólogo aí, e os seus seguidores, mas não só ele, vocês vão ver que tem muito mais documentos que tentam tirar a autoria de Moisés. Eu vou trazer um pouquinho das fontes aqui,
Mas, voltando, propôs a fonte JEPD. Vocês vão entender, composta em épocas diferentes, desde do século XX ao século XXI. Eles trazem e tentam tirar a autoria de Moisés. O quadro tornou-se mais nuanceado aí. Alguns estudiosos defendem composição plural e edição tardia, como a gente viu, a gente chegou a abordar aqui também, conversou um pouco sobre isso, né? Outros recuam a ponto de a continuidade da unidade literária com muitas passagens pré-exílicas ou arcaicas, entendendo que uma não bate com a outra. Parece que tem dois autores ali escrevendo ao mesmo tempo, parece que é em momentos diferentes. A questão da fonte, eu queria aqui chamar a atenção de vocês, que é, eu vou mostrar para vocês como que eles pensavam aí. A primeira aqui, Jean, 1753. Ele traz a ideia, ele admitiu uma autoria dupla por parecerem dois nomes de Deus, Elohim e Yahvé. Por isso que vocês entendem aqui a fonte, que ele fala sobre E de Elohim e J de Javé. Por que ele entendia isso? Porque para ele parecia como se tivesse dois autores falando do mesmo Deus ali, de forma diferente. O Jonathan, não é Jonathan, é Johan. Aqui em 1780, ele admitiu muitos autores por um livro de Gênesis, mas um só redator, que teria unido fragmentos, partindo dos mais primitivos e diversos documentos para os mais unificados. Vamos entender isso? A ideia dele aqui, desse rapazinho aqui, é o quê? Porque antes mesmo da nação de Israel existir, já tinham documentos criacionais, né? Tinha os documentos sumérios ali, mesopotâmico, egípcio. Tinha alguma coisa ali, requisitos sobre criação, mas nada se compara com a criação a qual Moisés traz. E esse que é o erro dele. Eu não vou escrever aqui, que vai ficar... Mas eu mando esse documento para vocês. Herman, ele vai trazer, de 1853 a 69, eles dividiram o documento entre E, que significa o que aí? Isso, a fim de separar um código sacerdotal chamado com a letra P, considerando Deuteronômio como o último documento D. As fontes que eles usavam era tudo... Cara, isso é importante a gente entender. Todas essas fontes da qual eles traziam era para combater a autoria de Moisés. Não tinha nada para agregar na autoria, mas para combater, procurando o erro das escrituras, para que Moisés não fosse o autor. Júlio, em 1876, designou a organização clássica da teoria documentária, estabelecendo a ordem JEDP, que é essas fontes a qual eles entendem e eles trazem para combater. A teoria documentária, de como é o nome aí, Bruno? Exatamente, esse é rapazinho, a língua não vai. Essa teoria documental, como você falou, ela tem raízes nesses nomes que precederam o Wellhouse, mas ela tomou força mesmo com ele. E para vocês entenderem, ó, com suas datas muito tardias, como o Pentateuco, que teria sido escrito por período exílico. O Bruno trouxe isso também quando a gente abordou um pouquinho aqui. Ou mais tarde, já não é muito considerada, mas a teoria dos 4 documentos subsiste. Tudo da consideração que você fala isso? Tem microfone. É microfone agora, né? Som teste. Você vai lembrar que ontem eu estava falando com o Kelson no carro, quando a gente lê Deuteronômio 28 e 29, que está aí dentro
da letrinha D, né, que é o deuteronomista, o autor deuteronomista, Sim. em Deuteronômio 28 e 29, você tem uma espécie de síntese, depois vocês podem ler só esses 2 capítulos de Deuteronômio, e vocês vão ver que existe uma espécie de síntese de toda a história de Israel, só nesses 2 capítulos, em que Moisés rememora o povo de Israel a respeito dos mandamentos que Deus havia dado para eles na travessia do deserto até chegar na Terra Prometida. E Moisés faz declarações que são proféticas ali. Ele fala, olha, vocês cuidem de obedecer os mandamentos que o Senhor vosso Deus deu para vocês e façam tudo conforme a lei ordena e tal. E aí ele diz assim, porque se vocês obedecerem, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Se vocês escolherem a morte, vocês serão levados, espalhados pela terra, serão levados cativos, e vocês serão dispersos por todas as nações, e depois eu vou trazer vocês de volta para a terra para cumprir a promessa que fiz ao vosso pai, aos vossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés ali, em Deuteronômio 28 e 29, ele já faz uma espécie de síntese de toda a narrativa que a gente acompanha no decorrer do registro bíblico. Então um liberal olha para isso, ele vai extrair, ele vai diminuir, esvaziar o aspecto sobrenatural dessa fala de Moisés. Ele vai dizer, não é possível que Moisés tenha acertado tudo. Isso aqui foi escrito depois, né? Porque o nível de detalhes de Moisés falar a respeito, por exemplo, do que acontece com o povo de Israel, na percepção deles foi escrito depois do exílio para justificar, inclusive, a razão pelo qual Israel estava vivendo aquele momento de cativeiro. Entende? Então são essas dificuldades que eles encontram que fazem com que eles abracem nesse tipo de teoria. Sim. Então aqui estão as 4 principais fontes. J, E, D, P. Significando J, Javé, Elohim, Deuteronômio, Código Sacerdotal. É engraçado que essa primeira aqui, né, foi escrito no Reino do Sul por volta de 950 a.C. É uma teoria muito antiga, e a qual perpetua até nos dias de hoje. Aqui a fonte E de Elohim, escrito no Reino do Norte há cerca de 850 a.C., mais antiga ainda. A fonte D, composta aproximadamente no ano 650 a.C., né? Antes mesmo de Josias. Meu irmão, é muito antigo essas fontes. Nós estamos em 2025. Quanto tempo se passou? E como ainda está entranhado hoje em dia na teologia, né, liberal. Aqui o Código Sacerdotal, né, composta na tradição mosaica antigas, depois do exílio, cerca de 525 a.C. Pode falar, Luiz. Uma pergunta. Faz a ponte aí. Esse número que eles chegaram desses anos a qual eles atribuem essas fontes, tem alguma coisa objetiva para eles chegarem nesse número? Tipo assim, faz sentido? Dizer, por exemplo, né? O autor que usou Javé para escrever, e o autor que usou Elohim para escrever, né? Segundo eles, são autores diferentes, mas a questão que eu estou querendo chegar para chegar nesses anos, por exemplo, Elohim, 800 e poucos anos antes de Cristo, né? O autor que usou Elohim, ele é mais antigo que o autor que escreveu Javé, por exemplo. Basicamente pegar uma parte daquilo que é o todo e tirar um pedaço e se apegar àquilo e não apegar o todo. Como falei para você, quando eu nego a autoria de Moisés, o papel do liberal, ele não tem como objetivo crer nas escrituras. A gente parte por isso. Eles não creem, né? Eles procuram, a crítica alta, principalmente, ela procura de toda maneira perverter as escrituras. Essa é a verdade. Entenda só, como eu falei para vocês, se eu entendo que todas essas fontes, em alguma medida, ela tem razão, eu posso desconsiderar as escrituras. Porque se eu entendo que o meu Salvador, e eu falei isso com vocês, meu Salvador, ele atribuiu a Moisés, se todo o cânon atribui a autoria a Moisés, se eu acredito em qualquer uma dessa e acredito que não foi Moisés, eu posso pegar a Bíblia e jogar fora. Mas nós, que vamos nos apegar mais à tradição mesmo, certo, reformada,
que crê que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. A gente pode encontrar uma base para o que eles estão falando no sentido da data Pode, desses mas autores diferentes? eu acredito, Luiz, que você pode, porém ela vai ficar fragmentada, né? Você não vai ter um... Não é tipo assim, eu sei que é Moisés, mas alguém pode ter feito uma cópia em tal tempo. Sim. Ó, tem uma questão importante aí, Luiz. Porque assim, essas datações, elas são feitas baseadas em manuscritos que foram achados em investigações arqueológicas. Então, fizeram investigações e acharam documentos, elementos que, na tese deles, justificariam, por exemplo, esse tipo de datação posterior a respeito desses manuscritos. Em 1947, se eu não estou enganado, acharam os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos de Qumran. Ou seja, é um manuscrito recente. E as datações dos manuscritos de Qumran já têm uma autoria anterior. Então, assim, o que eu sempre falo para o Kelso, o movimento liberal, o que eles tentaram foi uma coisa, o que eles conseguiram foi outra. Entendeu? A investigação histórica, arqueológica, todas essas buscas para negar o que a tradição, em alguma medida, já entendia, na verdade, corroborou, fortaleceu a ideia de uma, vamos dizer assim, de uma confiança maior nesse tipo de pensamento tradicional, entendeu? Sim. Eu chamo a atenção de vocês que até aqui tá tranquilo. Eu vou caminhar, Luiz, e talvez quando chegar no final é capaz de sanar as dúvidas que agora está acontecendo, né? Porque eu vou mostrar aqui esse movimento, mas eu vou mostrar como que ele não se sustenta. Ele não vai se sustentar. Eles vão ter falha. Eu vou mostrar por quê. Tá tudo certo até aí? Negar a autoria de Moisés, meus irmãos, traz inevitavelmente o desgaste, né, de outras doutrinas. Talvez você se pergunte qual. Questionar a inspiração divina. Eu posso questionar se realmente foi e se realmente está certo. Como eu falei para você, se eu acreditar nessas fontes, eu desacredito todas as escrituras, porque eu acredito que meu Salvador se equivocou. E se ele se equivocou, ele não pode ser meu Deus. Ele é passivo de erro. Entende? Se eu acreditar que não foi ele que escreveu, e se as escrituras errou, ela não é infalível, ela não é inerrante. Então, tudo está em jogo quando eu coloco, ou eu sou tendencioso a acreditar em qualquer uma fonte dessa. Mas vamos lá. Então, a principal doutrina aí que é questionável, se eu acreditar nela, é a questão da inspiração divina. Pois os livros passaram a ser considerados produto de maquinação religiosa. Então, por uma seita, como eles falam, né, ou por um grupo religioso, foi onde surgiu, né, o cânon, o Antigo Testamento, o Pentateuco. Por quê? Como o Bruno falou, como que eles fazem? Eles acreditam que não foi ele, mas eles acreditam que foi uma edição tardia, foi colocada lá, como Deuteronômio, porque Moisés não estava ali, não foi ele que colocou, ali para associar aquilo que ia acontecer no Novo Testamento, ele precisaram fazer com que desse sentido aquilo que aconteceria. Entende? Como é o movimento deles? Mas vamos lá. É interessante que a gente olhe também que, em vez das palavras diretas de Moisés, do profeta de Deus, a exatidão histórica também, da narrativa, da legislação, também são empolgadas, visto que nenhuma aparente aura de embuste difunde do conjunto. Como consequência, os acontecimentos passam a ser vistos como mitos inventados. Por quê? Porque eles também não acreditam que todo o Pentateuco, toda a autoria, tudo aquilo que Moisés escreveu, é uma sincronia perfeita daquilo que o próprio Deus queria que fosse revelado. Se você pega toda a narrativa histórica, ela, como o Bruno trouxe também, ela corrobora para que
o Novo Testamento tenha base, para que o Novo Testamento tenha sentido. Se eu acredito nessas teorias, eu tenho que anular toda a narrativa bíblica, acreditando que o homem colocou seu dedinho lá. Eu desacredito da inspiração, eu desacredito da historicidade do cânon das escrituras. Você vê que é muito perigoso quando eu olho para essas fontes e quero de alguma forma flertar com ela. Mas vamos lá. Como a consequência, os acontecimentos passam a ser vistos como mitos inventados por devotos da religião em vez de história autêntica. Meus irmãos, agora vamos ver a autoria de Moisés confirmada. Moisés é reconhecido como o homem mais erudito da antiguidade. Se a gente olhar, Moisés, o Pentateuco, é de uma estrutura linguística aí que, cara, eu acredito que todo cano não consegue chegar ali, a forma que ele trata as coisas. Né? O único que conseguiu foi o próprio Jesus, sendo mais erudito que o próprio Moisés, porque ele era Deus. Mas vamos lá. E como aquele que reivindicou escrever sobre a direção de Deus? Quem pode abrir aí em Êxodo, capítulo 17, versículo 14? Genebra, abre para mim, leia ele. Felipe. 17, 14? Isso. Abre em Êxodo, capítulo 34, versículo 27. Tainá, abra para mim aí Deuteronômio 31, versículo 9. Peraí, eu sou ele do 17? Isso. Eu falei Marcelo ou Felipe? Não, ninguém. Primeiro você falou já. Então foi você. Capítulo 34 de Êxodo, versículo 27. A Tainá, Deuteronômio 31, versículo 9. E eu pedi para o Marcelo abrir em Atos, capítulo 7, versículo 22. Aqui, o motivo de vocês lerem é para mostrar que realmente foi Moisés que escreveu, tá? Quando estiver lendo, eu quero que a mente esteja voltada para isso, para confirmação da autoria de Moisés. Vamos lá. Pode ler, Genebra. O Brunão vai dizer que esse Gentileza. argumento é circular, hein? Tô brincando. A Bíblia diz que foi Moisés porque ela diz que foi Moisés. Êxodo 17, 14. Assim, Isso. então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e relata-os aos ouvidos de Josué, porque eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Qual que é o do Marcelo? Da Tainá, Deuteronômio 31, versículo 9. O Marcelo é Atos, capítulo 7, versículo 22. Deuteronômio 31, 9. Isso. Esta lei escreveu a Moisés e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Diga lá o... Atos 7, 22. Isso. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavra e ações. Então a gente vê aí claramente que as próprias escrituras afirmam que foi Moisés, né? Outro ponto que a gente deve se atentar é a questão da unidade de conteúdo, estilo antiquado e o gênero de palavras diferenciados e diferenciam os livros do Pentateuco de todos os outros do Antigo Testamento. O Pentateuco é diferenciado. Se vocês pegam, por quê? A questão da continuidade óbvia, né, de conteúdo e estilo de todos os 5 livros. Como eu falei para vocês, Moisés e o próprio Deus têm um cuidado minucioso de fazer sentido ao Pentateuco. Cara, se você olha Deuteronômio, ali é o ápice, acredito, do Pentateuco, é onde o próprio Moisés chega
E agora ele relembra tudo aquilo que foi dado no começo. Ele vai relembrar, conversando com o Bruno ontem sobre isso, ele vai relembrar agora aquilo que eles deveriam fazer, como que eles deveriam fazer, de que forma eles deveriam fazer. Tá claro para vocês? Exatamente. Tá claro para vocês? Quando eu olho uma continuidade do conteúdo de Gênesis a Deuteronômio, tratando daquilo que o próprio Deus queria. Não é algo que, tipo, Gênesis fala sobre uma coisa, Deuteronômio vai falar de uma coisa completamente diferente. Não é. É algo que continua, é contínuo a narrativa ali. Pode falar, Luiz. O microfone vai chegar. É o seguinte. Ô Luiz, ele sempre fala fora. Fica com o microfone aí. Oxi. Pelo que eu entendi, então, a força desse argumento das escrituras, por exemplo, atribuírem a autoria a Moisés, tá também na questão da harmonia que você encontra no escrito do Pentateuco, em relação ao estilo literário, em relação à forma como que ele escreve, né? Exatamente, é isso mesmo. E isso faz com que a gente descanse nessa certeza. Uma, porque a própria Escritura afirma que foi Moisés. Outra, por conta dessa continuidade, sendo o próprio Moisés tratando daquilo que Deus determinava. E é interessante a gente entender que Moisés não trata do seu próprio interesse. Deus chega até Moisés, como lemos aí, Deus chega até Moisés e fala, escreve. E passa, escreve e passa. Você não vê que é o próprio homem colocando seu interesse, mas é o próprio Deus escrevendo aquilo que lhe interessava. É interessante quando a gente acompanha a narrativa do Pentateuco, a gente vê, como eu falei para vocês, isso mais claro do propósito de Deus em Deuteronômio. Lá a gente encontra o propósito de tudo aquilo que ele requer, como a gente acompanhou aqui, Gênesis, mostrando ali ao povo, né, o povo hebreu, o povo israelita. Cara, pare e pense comigo. Moisés, ele foi um homem diferenciado. Por quê? Porque, entenda só, Moisés ele teve uma missão de chegar diante de um povo há 400 anos, exilados, a qual não entendiam mais o que era a própria lei do Criador, não entendiam mais o que era o próprio Deus, Elohim, ele não entendia mais quem era o Eu Sou, 400 anos entranhado no panteão egípcio, né? Entranhados nas cosmoganias, as visões que eles tinham de céus, né? As teoganias, as visões que eles tinham de deuses. Moisés é colocado diante deles agora para mostrar o Eu Sou. Moisés é colocado diante dele para relembrar que eles deveriam se santificar, como Levítico traz, questão da pureza, porque eles tratavam de um Deus que era santo e puro. Moisés trata agora em Deuteronômio também como que esse mesmo Deus, ele queria, né, que tudo aquilo que eles vieram aprendendo diante de 40 anos, caminhando, peregrinando, como que ele queria que fosse colocado em prática. A obediência. Eu vou passar para o Bruno. Uma coisa interessante que eu tô refletindo aqui, e talvez a gente cometa um erro de avaliar certas prerrogativas de autoridade sobre o texto a partir do nosso mundo, né? Exatamente. Quero dizer, a gente faz às vezes, por exemplo, essa discussão a respeito de autoria, ela é feita a partir de critérios pós-iluministas, vamos assim dizer, né? A gente vive num mundo em que o que define o autor de um texto, né? Por exemplo, citações. Hoje você vai fazer citação de um autor, você precisa colocar a obra que ele escreveu, você precisa colocar a editora que ele escreveu, o ano que ele escreveu, e até a página do livro e a edição da obra, e isso vai dar, de fato, autoridade para a pessoa em cima daquele texto que foi escrito. Isso foge completamente da maneira como eles olhavam para a autoridade no período
seja do segundo templo, eu acho que mais ainda no período em que, mais tardio, que é esse que a gente, mais antigo, na verdade, que é esse que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, na época de Jesus, até na época de Jesus e antes, na verdade, também, existiam os famosos escribas, né? Tem um outro termo para isso também, que me fugiu agora. Se você ler, por exemplo, Jeremias não escreveu o livro dele, ele escreveu. Baruque era o escrivão, Baruque era quem escrevia para Jeremias. Ele ditava. Paulo, muitas das suas cartas foram escritas por um personagem chamado Silvano, que possivelmente era Silas, que acompanhava ele. O Evangelho de Marcos, por exemplo, que a gente dá autoria para Marcos, possivelmente foram as pregações de Pedro que foram escritas e registradas. O próprio Pedro também, né? Na sua a primeira carta, carta, o grego é totalmente diferente. Tem uma pessoa que escreve para ele também. Sim. Então, e a gente vai pegar, não foi Pedro que escreveu, então a autoria não é de Pedro. Né? E parece que a ideia aí é de o autor pela obra. Então, quando Jesus cita Moisés, Jesus não está dizendo assim, olha, cada vírgula do que está escrito na Torá foi Moisés que escreveu. Né? Possivelmente tiveram pessoas que registraram, como você citou o caso da morte de Moisés, né? Que não fazia nenhum sentido Moisés voltar dos mortos, escrever e morrer de novo. Então, eu acho que era a maneira como eles entendiam o que significava a autoria de uma obra, né? Que isso é fundamental para entender, inclusive, as citações do Novo Testamento, da maneira como nós olhamos hoje. A autoria para a gente é alguém que realmente sentou na frente do computador ou pegou papel e caneta e escreveu. Isso aqui, para mim, é ser autor. Não alguém registrar o que aconteceu, alguma coisa, os ensinos de Moisés. Não é verdade? Mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. O comentário do Genebra me gerou uma dúvida. E o que a gente faz? O que a gente faz com o texto que Deus está falando? Escreve estas palavras, Moisés. Ele escreveu e passou. Ele escreveu, mas é claro, o versículo que lemos aí, o que ele fala? Moisés escreve e passa para eles. E o objetivo era o quê? Exatamente. E a questão ele queria, qual era o objetivo de passar? Era que eles seguissem, né? Que eles entendessem que Moisés estava falando, que eles cumprissem aquilo que Moisés estava falando. A gente olha, e a tipologia de Moisés é o próprio Cristo, né? Mas vamos lá, vamos caminhar. O Vinha? Não levantou não, né? Mas vamos lá, caminhando aqui. Cristo e os escritores do Novo Testamento afirma que é Moisés, o autor dos 5 livros, conhecido como a lei, né? Como a Torá. Agora está aí um livro, Romanos. Vinho, por gentileza, abre aí Romanos, capítulo 10, versículo 5. E já chega no ponto que você gosta. E o Bruno trouxe questão de arqueologia. Então, Romanos, capítulo 10, versículo 5. Romanos. Capítulo 10, versículo 5. Pode ler? Pode. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, o homem mais versado da lei daquele tempo atribui a Moisés. O homem, basicamente, ali do tempo, mais erudito ali, né? Mais versado ali também na cultura romana, cultura helênica, a qual ele estava, e a cultura israelita. O próprio Paulo está atribuindo a Moisés a autoria também. Mas ficou claro, então. Não acabou por aí, não. Vamos à questão de arqueologia. As evidências arqueológicas, dignas de total credibilidade, confirmam hoje que houve atividade literária intensa antes de Moisés, como o Bruno trouxe, pelo menos a partir da época de Abraão. Já tinha essas atividades aí. Quase toda a tradição judaica reconhece, até os tempos modernos, a autoria de Moisés. Para eles, não tem problema nenhum de colocar. Se nem o próprio Deus teve problema em colocar a própria autoria em Moisés, o próprio Jesus colocou sendo ele. O dos mais versados
ali daquele tempo, Paulo, não teve problema, né? Mas o que você ia falar? O que eu ia falar é que tipo, é uma coisa que é auto-refutável, né, para eles. Porque os judeus estão reconhecendo os livros que supostamente os cristãos teriam colocado como documentados a Moisés. Sim. Porque é um negócio tudo. Dá pro microfone. Fala pra tudo bem as heresias, vai. Por exemplo, eles estão colocando em questionamento a autoria de alguns livros do Pentateuco a Moisés, se não de todos, né? E eles dão, o argumento deles é que eles fizeram, isso aí foi feito depois, supostamente por cristãos, para falar que as profecias sobre Cristo eram antigas. Mas os próprios judeus usam. Eles atribuem isso a judeus que queriam explicar a história de Israel. Então, por isso, esses livros possivelmente foram escritos pós-exílio, entendeu? Possivelmente por Esdras, entende? Esdras seria um judeu que compilou, que escreveu esses documentos, ou que compilou esses documentos de vários autores para justificar o contexto em que Israel estava vivendo pós-exílio. Então, esse não é um trabalho dos cristãos propriamente dito. Profecia sobre os exílios. Sobre a situação do exílio. Essa é uma teoria, né? E aí, é interessante que a gente se atente aí, o reconhecimento de que Moisés usou no processo seletivo aí, vários documentos antigos disponíveis, é compatível com a inspiração divina. Agora me fala qual seria o problema de Moisés usar outras fontes, se as escrituras é feita de fontes também. Os próprios evangelhos têm fontes usadas. Mas vamos lá. Exatamente. A gente cita, mas coisas que foram repassadas de anos e anos, eles... Aquilo era a realidade deles, né? Então eles estavam repassando algo que estava muito próximo das experiências deles, né? Sim. Irmãos, ficou clara essa questão, essa forma de olhar como os liberais enxergam e como devemos enxergar? Tá claro? Tem dúvida? Se não tiver claro, vocês falam. Não, tá claro, estou com dúvida nisso, tenho perguntas nisso. Que aí eu vou passar para outro ponto. Hã? Argumento arqueológico? A questão das evidências, né, de literaturas antes mesmo de Moisés, comprovadas. Agora foi. Foram achados em investigações arqueológicas, eu esqueci o nome da mulher agora, mas teve uma arqueóloga que fez um trabalho sensacional nessa área de investigação do Oriente Médio, como o Kelso citou, inclusive precedendo as narrativas que a gente encontra no Êxodo, ali, aquela coisa toda. Documentos sumérios, Isso. Os egípcios, documentos da Mesopotâmia foram encontrados, os sírios. Depois vocês pesquisam o nome, não vou lembrar o nome do terceiro agora, mas tem uma cidade chamada Mari, não é a Mari aqui da igreja, é uma cidade chamada Mari, e uma cidade chamada Nuzi. E lá nessas duas cidadezinhas eles acharam os tabletes, não é tablet, é tablete. E que tem que explicar, né? Que tinha lá nomes que se assemelhavam aos nomes de Abraão, do nome dos patriarcas, costumes, por exemplo, que você encontra nas relações, como pode dizer, comunitárias do período dos patriarcas, e que, segundo esses estudiosos, já apontavam para a origem da nação de Israel nesse período, entende? Então você tem muitos documentos que foram encontrados pela arqueologia que trazem a datação, pelo menos desses personagens, de maneira muito antiga. Então essa ideia de que eles foram ou mitos ou uma construção do judaísmo mais recente caiu por terra quando a arqueologia de fato fez o trabalho que eles em princípio fizeram para negar, né? Foi o contrário. E aí que tá, então tá tudo certo, né? Vamos passar agora para a data. Meus irmãos, o cenário histórico, a data em que foi escrito foi mais ou menos em 1443 a.C. Agora eu falo, embora fosse possível Moisés escrever o livro no exílio de 40 anos em Midian, é duvidoso
que ele tivesse motivação humana ou inspiração divina para compor esse monumental obra literal. Aí eu falo para vocês assim que é mais provável que tenha escrito num período subsequente à sua comissão divina, junto à sarça ardente que fez dele um profeta de Deus. Porque não tem fundamento, não tem lógica. Eu acreditar que os escritos que Moisés trouxe e escreveu foi escrito antes mesmo, ou foi escrito no exílio. Não tem, como Esdras. Não tem lógica um negócio desse, né? Por que alguém criaria uma história dessa? Exatamente, mas a questão é, porque assim, como traz, é duvidoso que ele tivesse motivação humana, inspiração para isso. Não teria inspiração. De certa maneira, está descrevendo o fracasso da nação, né? Exatamente. Qual a inspiração que ele teria para escrever algo desse tamanho, né? É mais provável que tenha sido escrito no período subsequente ali, né, à sua comissão divina junto à sarça. A gente tem que entender quando que começa a caminhada de Moisés com o próprio Deus. Onde foi que Deus chamou ele? Na sarça. Onde que Deus começa agora a ter relacionamento de maneira pessoal com Moisés? Né? Que as Escrituras falam que ele falava face a face. É aonde? A partir da sarça que esse relacionamento vem acontecendo. Tá tudo certo? Nenhum nada resolvido. Gênesis é provavelmente redigido durante a primeira parte da peregrinação pelo deserto, enquanto procurava instruir Israel sobre as verdades fundamentais divinas e o programa da aliança de Deus para com a nação. É mais provável que Moisés tenha compilado esses documentos na peregrinação. Era lá que ele recebia as ordens, era lá que ele recebia, né, as diretrizes, como o povo de Israel deveria se comportar, como o povo de Israel deveria adorar, como o povo de Israel deveria se santificar, e como o povo de Israel agora deveria entrar. É mais fácil eu acreditar, e é mais coerente eu acreditar, que todo o Pentateuco foi escrito no período de peregrinação. Os 40 anos ali, Moisés tendo diariamente contato com o próprio Criador. Através de quê? Vocês lembram como era que Moisés tinha as suas revelações, que vamos falar assim, as suas ordens dadas do próprio Deus, dadas a ele para o seu povo. Como era? Através de quê? Quem lembra? Não, mas tem um nome para isso. Como é que se dá? Exatamente. Através das teofanias. Você se lembra de algum ali no período da peregrinação? Por exemplo, no monte? Nuvem. Nuvem. O que mais? Coluna de fogo. Tenda do encontro, tabernáculo. Eu falei uma também. Tinha uma tenda, além do tabernáculo, tinha uma tenda só dele. Sim. O Josué ficava na porta lá, curioso. Eu acabei de falar uma também. A nuvem. Exatamente. A sarça. A primeira, né? A primeira teofania que Moisés teve contato ali. Meus irmãos, essa sessão histórica ali de Gênesis também, agora vamos entrar, a história de Gênesis começa com a criação do universo. Vocês observam que isso é maravilhoso. A história de Gênesis começa com a criação do universo. Ontem eu conversando com o Bruno, eu estava maravilhado com e aí, não, com você não, você não tem como. Você olha para a criação, é algo grandioso. É algo que foge da concepção humana, sabe? A nossa visão é muito limitada, a gente alcança um palmo daquilo que está ao alcance. A gente não consegue, a gente olha e vê o micro, né? Agora o macro,
é muito distante da visão humana. É muito limitado, o ser humano é muito limitado. E pela graça de Deus, Moisés não era limitado, né? Não foi limitado. Quem aqui criaria a ideia, né? Se eu fosse narrar, se eu fosse inventar a história da criação? Opa! Se eu fosse inventar a história da criação, eu criaria um Deus na minha cabeça que ia fazer tudo do nada, beleza. Mas não ia ser em 6 dias. É soberano, com todo o poder. Eu criaria um Deus que ia fazer puf, né? Tudo bem. Mas Moisés apresenta esse Deus que cria ex nihilo a partir do nada, mas a partir disso ele trabalha em 6 dias de maneira muito organizada e ordeira, né? Cada elemento da criação, dando ordem àquilo que foi criado. Então, tipo assim, eu acho inconcebível isso ter sido fruto da elucubração de um homem, porque isso vai em desacordo com o que a gente entende, a própria definição de soberania, né? Ou de grandeza, de majestade. Deus criado do nada, beleza. Mas por que os 6 dias? E por que o descanso? Ele contempla a sua própria Tem criação. vários elementos da narrativa da criação que parecem ir em contradição com o senso comum que a gente entende, né? E é muito legal quando a gente olha e a gente começa a contemplar e a gente vê a grandeza. E como eu falei para vocês, Moisés estava entranhado ali em tudo que era deuses, cosmovisões erradas, né? E agora ele vem mostrando que Deus cria a partir do nada, que ele é esse Deus. É interessante a gente olhar que o universo, né, é criado a partir do nada. O homem termina com a morte de José, o último dos patriarcas de Israel. O livro de Gênesis é dividido em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, é dividido como ali a história da criação. Do capítulo 12 ao 50, vai tratar sobre os patriarcas. Tá? Quando vocês olharem, observe que o capítulo 1 ao capítulo 12 vai tratar sobre a criação. Tudo que é criação vai tratar o capítulo 6 sobre o dilúvio, depois a recriação, né? Ele vai recriar, preserva ali Noé e preserva os animais, e aí ele começa de novo o seu plano redentivo, né? Mas isso aí é para depois. Tá tudo certo? Aquela tinha levantado a mão, deu certo aí? Assim. Só ver. 2 mil. Vê. Ah, tá. É que ela já segurou, né? Já tinha segurado. Tá de boa, velho? Tá conseguindo acompanhar? Tá com dúvida? Eu tô lendo um livro que chama Indicadores Fragmentados. Inclusive, recomendo para os irmãos, porque o autor ele vai falar sobre cosmovisão e como nós, como resultado do pecado, nós nunca conseguimos detalhar ou enxergar o mundo de uma maneira totalitária. A gente sempre está vendo por algum desses aspectos, né? Ele cita 7 indicadores, seja amor, liberdade, poder. Então, a gente está sempre vendo de maneira muito parcial qualquer coisa. E ele baseia o livro em cima de João, e João começa recontando o Gênesis, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí ele começa falando exatamente sobre isso. Como que Moisés, que também é um homem, que tem como resultado o pecado, conseguiria se lembrar de escrever com tantos detalhes uma totalidade de um Deus que criou do nada todas as coisas e nomeou e criou a humanidade, enfim. Se ele não tivesse essas informações vindas de Deus, né? Eu acho bem interessante isso. E eu recomendo vocês, porque ele vai tratar de Gênesis, mas baseando em João, né? Sim, muito bom. O Espírito de Deus estava em Moisés, né? Sim, mas e é por isso que ele está falando que, tipo, como a gente vai sempre enxergar a vida de maneira muito parcial. Quando a gente pensar em amor, a gente vai esquecer, por exemplo, a justiça. Quando a gente pensa em justiça, a gente esquece o amor ou as nossas definições de poder, como o Bruno estava falando, por exemplo, o poder.
A nossa definição de poder é muito reducionista. A gente nunca pensa num poder de maneira abrangente. Então, assim, para Moisés ter escrito aquele livro com tantas riquezas de detalhes, e até hoje ele produz inúmeros outros livros e reflexões, só pode ter vindo do Espírito Santo. Só uma consideração e detalhe, né? A gente está lembrando, isso é um fator preponderante, eu diria, né? A gente está lendo o texto em português. Porque a leitura do texto no hebraico, ela é muito mais rica ainda de informações contextuais, históricas, literárias, linguísticas, poéticas, rítmicas até. O texto hebraico é muito rico. Moisés, de fato, hoje, pela academia, é considerado um gênio literário, assim, uma coisa impressionante. Como alguém, né? A gente tem uma visão, Kelso, irmãos, a gente tem uma visão muito evolucionista da humanidade. Depois que a teoria da evolução apareceu, a gente olha para o homem do passado como se o homem do passado fosse macaco, né? Fosse homem da pedra mesmo, que falasse uga-uga, entendeu? Só que essa é uma teoria, né, moderna, na verdade, que não convém com a realidade. A realidade é que os homens do passado também eram geniais em muitos aspectos, né? Sim. Tá aí o texto que a gente tem em mãos. O período de tempo está especificado na narrativa como sendo entre 2.369 anos, né, antes de Cristo, aceitando o texto hebraico maçorético. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês a questão da extensão geográfica. É algo importante, a gente acha que não, mas é importante também. Extensão geográfica de Gênesis. Pois a ação do livro é do Vale da Mesopotâmia, que vai, né, é conhecido ali como o berço da raça humana, até o Vale do Nilo, no Egito, o berço da raça hebraica. Mas que relevância tem isso para mim? Tem toda a relevância. Eu tenho que aprender a reter essas informações para olhar para o texto e aprender mais e mais dele. Saber onde ele está falando, o que é que ele está falando, como isso está acontecendo, onde está acontecendo. É necessário que eu olhe para o texto e saiba todas essas informações. Porque quando eu perco a informação, eu perco o sentido. A segunda parte aí, essa área é como uma configuração crescente, é chamada de fértil crescente. 3 continentes convergem para o centro, tornando-se de uma maneira o centro da Terra. Alguém já ouviu falar que Israel é o centro da Terra? É colocado e é localizado exatamente no centro. Depois vocês procuram para ver essa informação aí. Cenário religioso. Também queria abordar com vocês aí sobre o cenário religioso. A religião ou o relacionamento pessoal com Deus. Figura proeminente em Gênesis, antes do dilúvio, o monoteísmo. Agora que está. Conversamos sobre o monoteísmo aqui, né? Meus irmãos, o monoteísmo prevalece quase universalmente aqui. Os castigos divinos por ocasião do dilúvio, a Torre de Babel, foram motivados pela solene rebelião do povo. E qual era a rebelião do povo aqui? O Bruno me mandou um texto para ver de Ezequiel. O povo de Deus, o povo israelita, né, o povo hebreu, sempre foi tendencioso à idolatria. E Deus abomina a idolatria. Deus abomina tudo aquilo que reverencia a criatura e a criação do que o próprio Criador. Então, conseguimos ver aqui o monoteísmo também em Gênesis. Certo? Os castigos divinos por ocasião do dilúvio, para ficar claro, da Torre de Babel, foram motivados pela insolência e rebelião do povo de Deus. Na época de Abraão, a idolatria tinha se alastrado de tamanha... Cara, era algo fora do comum, como a idolatria estava no meio do povo. É igual no tempo de Noé também, né? Sim. Na época de Abraão, a idolatria tinha se alastrado tanto na Caldeia como no Egito. Ele era o único, né? Deus chamou ele, o único monoteísta de toda a terra era Abraão.
A idolatria motivou. Deus chamou ele de o único monoteísta de toda a terra. A idolatria motivou o posterior castigo do Egito. Tem alguma dúvida até aqui sobre o monoteísmo? Por que do castigo de Deus? Como a gente vê esse castigo já no começo do livro de Gênesis? Tem alguma dúvida sobre isso? É claro para vocês o porquê do castigo de Deus sobre o povo dele? Porque o monoteísmo significa adorar o único Deus. Era o Shema, né? Ali em Deuteronômio, capítulo 6, né? Você só tem um único Deus. Ouve. Por isso que nos mandamentos fala, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Sim. Eu queria fazer só um comentário. Diga. Fica com ele aí. Você estava falando de Abraão, né? E a gente pensando aqui, toda a terra tinha se tornado politeísta. Então, quando Deus chama Abraão, ele a partir dali se torna o único monoteísta em toda a terra. Isso é importante para a gente ver qual é a importância da aliança de Deus com Noé, né? Eu não vou mais destruir a terra com água. É a aliança do arco-íris, né? Sim. Porque Deus poderia ter feito isso de novo.